mas só para contextualizar vocês, nós estamos numa série de mensagens chamada Vida Centrada em Jesus. Nós já falamos sobre trabalho, falamos sobre finanças, falamos sobre relacionamento, e hoje nós vamos falar também sobre um tema muito importante. Talvez alguns estavam nessa expectativa, vieram até com travesseiro já, porque hoje nós vamos falar sobre descanso, tá? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 2. Nós vamos ler o versículo 2, em a versão NVI. Cada assunto que nós temos falado são assuntos que nem sempre a gente fala sempre nos cultos, na igreja. E a Bíblia tem muitos versículos falando sobre cada assunto, sobre trabalho, sobre finanças, na mensagem também de relacionamentos. Então, nós temos trabalhado na série de mensagens, muitas mensagens temáticas, porque a gente vê a necessidade de trazer todo um panorama bíblico sobre esse assunto. Então, nós vamos começar nesse texto, mas se prepare, porque você vai precisar abrir em outros textos, acompanhar a leitura também pelo telão. Se você gosta também de anotar, você pode anotar as bases bíblicas. Eu me comprometo em mandar depois lá no grupo, na comunidade Holy, o sermão também com todos os textos, para você que não gosta de ficar anotando tudo, vou mandar lá também. Se você não está na comunidade, você pode nos procurar depois e eu adiciono você lá, tá bom? Então, Gênesis 2, versículo 2, diz assim: No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Amém? Então, até aí, para a gente dar ponto de partida para essa mensagem, que é muito importante nos dias que nós vivemos. É muito importante falarmos sobre descanso, porque hoje, todos nós aqui vivemos numa realidade muito acelerada. Talvez nem fosse necessário justificar, porque toda pessoa que eu encontro, hoje mesmo encontrei várias pessoas, e eu chego para elas e pergunto: como é que você está? Qual que é a resposta? Geralmente não se fala se está bem ou se está mal. Geralmente se responde através do ritmo que você está vivendo. Então, se eu pergunto se a pessoa está bem ou está mal, ela responde: estou na correria. Então, estou ralando, a vida está muito corrida. Então, virou a condição da pessoa essa correria, essa vida acelerada. Então, isso já mostra para nós que nós estamos constantemente cansados. Então, hoje, quando você está lá na sua célula, se você chega um dia lá, e quando no momento de compartilhar da semana como está, você fala assim: não, eu estou tudo bem, eu estou descansado, porque ontem eu só descansei e está tudo certo. As pessoas vão te olhar estranho assim, ó. As pessoas vão desconfiar do seu caráter porque você está descansado, porque é exceção. O normal, e me arrisco a dizer que talvez já estejamos no estado de trazer um glamour para isso, é você dizer o quê? Estou na correria. Não, está puxado. Olha, essa semana foi uma semana muito corrida, compromissos atrás de compromissos, minha agenda está lotada. Então, a gente acaba trazendo até um glamour. Por quê? Porque nós estamos nos acostumando com esse padrão, né, que nós temos. Esse não é um padrão bíblico, mas é um padrão presente nessa geração e na sociedade que nós estamos. De maneira que, muitas vezes, nós só paramos quando isso se torna algo muito ruim. Quando estamos num total esgotamento, quando estamos num burnout, quando estamos numa realidade, às vezes, emocional muito forte, e isso acaba gerando em nós o quê? Uma ansiedade excessiva, crises de ansiedade. Muitas vezes a falta de descanso, ela gera até casos de depressão. Gerados por quê? Por aquilo que a sociedade hoje nos impõe, a maneira de viver acelerada, a competitividade, por exemplo, do mercado de trabalho,
princípios e valores, aquela questão de você ser o workaholic, né? Aquele cara que gosta de trabalhar, que acorda cedo, que dorme tarde. Então, aquela ideia de que você tem que trabalhar enquanto os outros estão dormindo. Então, essas verdades vão entrando na nossa mente, no nosso coração, de maneira que nós estamos sempre desgastados, esgotados, sempre com o tanque vazio. E muitas vezes, mesmo tendo uma vida espiritual, mesmo que você possa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pense que a falta de descanso não vai te parar e não vai criar disfunções na sua vida em todas as áreas. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, um grande homem de Deus chamado Elias, que passou por um momento de esgotamento, onde ele estava na caverna, onde Deus teve que estar com ele ali, Deus faz ele dormir, Deus faz ele se alimentar, Deus lembra ele da vitória que ele já tinha tido. Então, mesmo que espiritualmente estejamos buscando ao Senhor, vindo à igreja, vivendo, de repente, até um sucesso ministerial, ainda assim, o descanso é algo fundamental nas nossas vidas. É melhor nós entendermos o tempo de agir, o tempo de parar, segundo a palavra de Deus, do que não acabarmos entrando nessa grande roda e por motivos de saúde, de enfermidade, de isolamentos, acabarmos sermos obrigados a parar, não por obediência, mas talvez por uma desobediência. E uma desobediência que muitas vezes não vem de maneira intencional, vem a partir de um desconhecimento das verdades de Deus sobre o que é o descanso e sobre a importância do descanso em nossas vidas. Então, essa mensagem, nós vamos falar sobre isso. E eu quero separar em duas partes específicas essa mensagem. Eu vou levar um tempo aqui trazendo fundamento. Eu vou trazer um panorama geral bíblico sobre os ensinos, os princípios mais importantes de descanso contidos aqui na Bíblia. Então, nesse primeiro momento, eu não vou aplicar tanto. E aí, mais para o final, a gente vai entrar numa maneira mais prática sobre como descansar segundo esses fundamentos bíblicos. Amém? Então, vamos lá, gente. No texto que a gente leu, a gente já começa vendo Deus descansando. Tenho certeza que a maioria aqui já leu o relato da criação, onde durante 6 dias Deus ele cria toda a terra, todo o universo, cria a humanidade também. E depois disso está escrito no texto que nós lemos que Deus descansou. Por que tem esse relato aqui na Bíblia? Por que era importante que Deus parasse ali a sua obra e estivesse relatado que Deus descansou? Porque é verdade que a Bíblia diz também que Deus ele não se cansa. Então, quando a gente lê que Deus descansou, a gente pode estranhar e dizer, por que isso está aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender é que não há uma necessidade realmente em Deus de um descanso físico. Mas o que o texto ele vem nos ensinar é que Deus ele concluiu a sua obra, e quando a gente vê esse texto aqui no original, ele significa também você interromper o seu trabalho. Então é nesse sentido que a Bíblia está dizendo que Deus descansou. Era importante para o contexto onde o texto foi escrito, isso aqui está de uma maneira clara. Por quê? Hoje, nós já temos uma realidade muito mais evoluída de informação, conhecimento científico. Agora, o contexto onde Moisés escreveu o livro de Gênesis era o povo o quê? Que saiu do Egito e estava no deserto. Naquele tempo, eles não tinham a mesma visão, eles não tinham a cosmovisão que nós temos. Então, nesse tempo aqui, era normal você ser terraplanista. Então, você podia ser terraplanista e você não ia sofrer bullying, por exemplo. Por quê? Porque a visão, o conhecimento que eles tinham era esse. Era a maneira que eles conseguiam enxergar o mundo. Então, por isso que na Bíblia, por exemplo, está escrito que Deus parou o sol. A gente sabe que não foi assim hoje, mas para aquele contexto que comunicava para ele, de acordo com o conhecimento, com a informação que eles tinham,
era essa. Então, quando está escrito aqui que Deus ele criou durante 6 dias todo o universo, todo o mundo, e que depois ele descansou desse trabalho, ele descansou dessa obra, Deus está dizendo que, no que diz respeito à criação do universo, Deus ele não ia criar mais nada. E foi assim até hoje. Então a gente pode pensar, por exemplo, isso responde pergunta que eles tinham e que nós não temos. Por exemplo, alguma vez você se perguntou se Deus não poderia criar um segundo sol? É um exemplo. Talvez ninguém aqui nunca fez essa pergunta. Não é muito relevante para nós isso hoje. Mas esse texto aqui responde essa pergunta. Deus não vai criar um outro sol. Por quê? Porque durante 6 dias, Deus criou, fez toda a criação, e que no que diz respeito à criação, ele já descansou, ele já interrompeu o seu trabalho, uma vez que ele olhou e já estava concluído. Amém, gente? Deu para entender que no contexto isso fazia sentido? Eles não tinham toda a visão do globo e eles podiam pensar que Deus ainda ia criar coisas novas. Então, a partir daqui, a gente entende que Deus, através de Moisés, está revelando a esse povo no deserto, olha, Deus já criou todas as coisas. Então, Deus ele não continua criando o universo. Deus criou durante 6 dias e interrompeu a sua criação. Mas também existe uma outra coisa. Deus ele quer deixar o quê? Um modelo. Deus quer deixar uma forma que seria saudável para esse povo. Um modelo onde eles podiam trabalhar, mas eles deveriam também separar um dia para o descanso. Um povo que, inclusive, estava vindo de onde? De um regime de escravidão. De um regime o quê? De muita força de trabalho. De um regime chamado de quê? De uma opressão ao trabalho. Então, quando Deus chama o povo para o deserto, para adorar, Deus está dizendo, olha, vai ter trabalho, 6 dias. Mas o modelo não é um trabalho que não termina. O modelo é, vocês trabalham durante 6 dias, mas vocês precisam separar um tempo para descansar. Olha só como isso está descrito na Bíblia, em Êxodo 20, a partir do versículo 8. E aqui é importante também a gente pensar uma coisa. Eu já vou deixar isso aqui, porque lá na frente a gente vai explicar um pouco melhor isso. Quando Deus ele dá o decálogo, as leis, eles não estavam separados como nós, domingo, segunda, terça. Então os dias não eram contados dessa forma. E a palavra sábado, como nós temos na tradição, era o Shabat, que significa literalmente descanso, tá bom? Para que faça sentido a gente entender que Deus estabeleceu o descanso, não que Deus pegou um dia já estabelecido, já chamado de sábado para consagrar, eu vou ler o que está escrito como sábado, aqui na versão NVI, como descanso, porque vai fazer mais sentido a gente entender de forma literal. Então, Êxodo 20, a partir do 8, diz assim: lembra-te do dia de descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou como descanso. Aliás, até aqui. Então Deus santificou e Deus estabeleceu então esse descanso. Há 2 palavras ou 2 realidades que nós vemos aqui nesse texto. E aqui a gente entende, então, que Deus ele deixou isso como um mandamento. O descanso, que foi o modelo que Deus usou para ensinar ao povo, passa a ser, então, na antiga aliança, um mandamento. Onde Deus está falando assim, olha, então, a partir de agora, trabalhe 6 dias, depois de 6 dias, é o dia do descanso, o Shabat,
que seria então aquilo que hoje nós chamamos de sábado, que passa a se aplicar a partir daí. E aqui nós vemos duas realidades. Primeira, o não trabalho. Ninguém pode trabalhar. Quem está na tua casa, você, parente, empregado, ninguém pode trabalhar. Então é o período de inatividade acerca de trabalho, descanso mesmo, que era um descanso até físico, mas também era um dia dedicado ao Senhor. Era um descanso realmente para trazer esse renovo, esse refrigério, mas ele também apontava para dedicar esse dia que você não vai trabalhar ao Senhor. Agora, como o descanso, como o sábado deixou de ser um mandamento da lei e se tornou um princípio na nova aliança? Porque essa muitas vezes é a nossa pergunta. A gente entende que Deus descansou, a gente sabe que na antiga aliança o descanso era um mandamento, mas como isso deixou de ser um mandamento e continua em nós a partir de um princípio? Jesus, na sua caminhada e no seu ministério, ele diversas vezes desconstrói a interpretação dos escribas, dos fariseus, acerca desse mandamento, que isso já aponta para nós uma nova realidade. Olha só o que está escrito. Em Mateus 12, a partir do versículo 5, diz assim, a partir do versículo 1, naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Então, na continuidade ali, depois Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado. Em Colossenses 2,16 está escrito, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, e com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Por causa dos constantes confrontos que Jesus ele sofreu, por causa da interpretação farisaica acerca do descanso, e o que o Paulo vai dizer é o quê? É que o descanso, ele seria uma sombra. O guardar o sábado, ele era o quê? A sombra do que Deus faria depois. É assim que a gente entende esse mandamento a partir da lei e outros mandamentos também. E essa ilustração é muito interessante, porque quando eu não tenho uma visão plena de um princípio, é como se fosse uma sombra. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma ilustração aqui. Vem cá, Vini e Vanessa. Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Vem lá. Então, olha só. Fica vocês aqui, ó. Fica aí, pode ficar aí. Deixa eu ver para onde tem uma sombra aqui, ó. Vem ali para frente, eu vou ficar aqui atrás. Isso aí, ó. Vem um de vocês, escolhe aí quem de vocês vem para trás de mim. É a Vanessa. Pode voltar agora para o seu lugar. Aplauda o Senhor aí, ó. Pode ir. Só isso, bem simples. Só uma ilustração rápida porque eu quero falar. A sombra serviu. Eu consegui identificar se era o Vini ou a Vanessa a partir do quê? A partir da sombra. Ela me ajudou de alguma forma. Ou seja, a lei, o mandamento do sábado, era a sombra daquilo que Deus queria revelar ao povo. Agora, gente, vamos lá. Eu estou olhando frente a frente para o Vini e para a Vanessa.
Vocês acham que eu vou conferir na sombra para discernir quem é quem? Por quê? Porque agora eu consigo olhar para um e para outro. Eu não preciso mais contar com a sombra. Eu não preciso mais investigar essa sombra. Porque agora eu consigo ver eles de frente a frente. Eu consigo ver a face deles. Então, o que a Bíblia nos ensina é o quê? É que a lei do sábado, do mandamento, era sombra. Mas Cristo Jesus, Ele é o Senhor do sábado. E essa nova aliança que Cristo, Ele veio inaugurar, tira a necessidade de ser feito dessa forma como um mandamento. E o que fica para nós é o quê? É o princípio de descansar. O princípio, sim, de nós separarmos um tempo onde nós não trabalhamos o tempo todo. Então, o princípio do não trabalho, de descansar. Jesus, por exemplo, ele tinha potencial de fazer muito mais do que ele fez. Ele poderia ter vivido mais anos. Ele poderia, naquele tempo que ele separava, saía da multidão e separava um tempo isolado, um tempo sem as demandas de estar no meio da multidão, curando, ensinando. E nesse tempo ele aproveitava também para o quê? Para se relacionar, para dedicar ao Senhor. Quantos milagres ele podia ter feito? Quantas pessoas ele não teria encontrado? Mas ele entendeu o quê? Um tempo onde ele trabalhava e ele separava, que nem sempre era no sábado. A gente lê um texto onde Jesus estava servindo. Tem curas de Jesus também no sábado. Mas ele aplicava o quê? Um princípio de separar um tempo, de dedicar também um tempo ao Senhor. E a gente vê que na continuidade disso, a igreja, ela deixa então de guardar o sábado no Novo Testamento e o domingo passa a ser esse dia do Senhor. Isso explica por que os nossos cultos, os cultos principais da maioria da igreja no domingo. Olha só, os acontecimentos principais que levaram a igreja primitiva a fazer isso é que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos no domingo, o primeiro dia da semana. Jesus ele apareceu aos seus discípulos também no primeiro dia da semana. O Pentecostes também, cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, aconteceu também no primeiro dia da semana. Então há vários acontecimentos na igreja, na vida da igreja, que apontam para o domingo. Então, se era para dedicar um dia ao Senhor, um dia de gratidão, os apóstolos entenderam que o domingo fazia mais sentido do que o sábado, uma vez que já tinha ficado claro que o sábado não era sobre um dia consagrado, mas sobre o princípio do descanso. Eu quero ir além ainda. A gente vê, por exemplo, em Atos 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Ou seja, o partir do pão. O domingo, primeiro dia da semana, culto na igreja primitiva, culto de ceia, que é aquele culto que a gente não pode perder. Estão eles ali no domingo, celebrando. Há outros textos também que apontam para a igreja no domingo, fazendo essa sua grande reunião, e hoje nós fazemos assim dessa forma. E há ainda mais um descanso que a Bíblia relata. Está em Hebreus 4, versículo 1. Versículo 1 em diante diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação no mundo. Então, aqui também o autor a Hebreus faz uma relação sobre o descanso da terra da promessa com o descanso nosso, que aponta para a salvação. Então, esse descanso é o descanso eterno, um descanso espiritual, um descanso de Deus para as nossas vidas.
Como esse descanso se manifesta? Aí não é uma situação de parar o trabalho, é uma situação da paz de Jesus, de uma convicção de salvação, de uma garantia de uma vida eterna com Cristo. E isso também o autor de Hebreus chama de descanso. Conseguiram entender, gente? Então, descanso, o que Deus deixou como modelo, o mandamento no sábado, em Cristo e na igreja, através também das cartas, nós vemos que o sábado não há mais uma necessidade de ser guardado, mas a igreja adotou, a partir ali dos apóstolos, da igreja do primeiro século, o domingo como dia do Senhor. E a gente não entende o domingo como era o sábado. A gente não substituiu, deixou de guardar como era o sábado para aplicar também ao domingo, e agora nós temos que guardar o domingo. Não é isso. Nós entendemos sim que dedicamos o nosso domingo ao Senhor, mas o princípio é: eu trabalho, eu preciso ter dias e momentos de deixar de trabalhar, e que esse descanso também, eu preciso separar esse tempo para dedicar ao Senhor, a comunhão da igreja também e a comunhão de Cristo. Você pode dedicar o sábado ao Senhor? Eu posso decidir, olha, eu quero guardar o sábado. Isso seria pecado? Não é pecado. Aqueles que decidem guardar o sábado, eles não estão pecando. É a forma que hoje eles entenderam de aplicar esse princípio. O que não é que o sábado seja necessário para o dia de hoje. O que não tem é que guardar o sábado vai habilitar para a salvação. A gente não entende esse princípio mais, esse mandamento. De maneira que guardar o sábado, ou tem pessoas que trabalham, por exemplo, de terça a domingo, podem guardar a segunda, digamos assim, dedicar a segunda para descansar. Tem pessoas que não podem, por exemplo, por motivo de trabalho, frequentar os cultos no domingo. E aí elas vêm toda sexta-feira. Deus recebe como aplicação do princípio? Sim. Amém, gente? Então, o princípio é: eu trabalho, eu preciso separar o descanso e eu preciso também separar um tempo dedicado ao Senhor. Então, agora, entendendo esse fundamento, passando pelas principais coisas acerca do descanso, vamos agora sobre o como descansar. E agora a gente entra numa parte mais prática da vida, do dia a dia, e aqui a gente também entra nesse equilíbrio, né? Porque isso tem a ver com o trabalho, isso tem a ver com aquilo que a gente falou nas finanças, um coração ambicioso por construir riqueza, tem a ver com o nosso serviço na igreja, porque muitas vezes nós servimos ao Senhor sinceramente, mas há um problema também de sermos ativistas religiosos e não separarmos tempo para descanso. Mas vamos lá. Primeira coisa sobre como devemos descansar é: descanse de maneira digna e responsável. Gente, é possível colocar o descanso no centro das nossas vidas. É possível. Da mesma maneira que a gente fala assim, é possível botar o trabalho, é possível botar os relacionamentos, é possível colocar o dinheiro. Talvez a gente pense assim, olha, não, o descanso não tem como tomar o centro das nossas vidas. Tem como sim. O descanso não pode ser o centro das nossas vidas. Mas Jesus deve ser o centro do nosso descanso. E infelizmente hoje, tem pessoas que saem, que já têm uma negação a essa vida corrida, essa vida de trabalho, essa vida de hiperprodutividade, essa vida também de ativismo religioso, mas tem pessoas que vivem no outro extremo, que é aquela pessoa que vive no quê? Quero sombra e água fresca. Então, o pastor Sebastião tem uma história muito legal sobre isso, né? Eu lembro assim a essência da história, mas ele disse que uma vez acompanhava uma pessoa no gabinete, essa pessoa, ele motivava a pessoa, discipulava, e esse homem falava, não, pastor, eu quero sombra e água fresca. É só isso que eu quero sombra e água fresca. E aí ele falou, tá bom, então eu vou orar por você sobre isso aí. Diz ele que logo um tempo depois a pessoa morreu.
E aí onde ela foi enterrada tinha uma árvore que fazia uma sombra e um riachozinho, sombra e água fresca. Então nós já aprendemos que Deus, ele nos criou e o plano de Deus é o trabalho. Então quando a gente pensa em descansar de maneira digna e responsável, é que a maneira que nós trabalhamos, ela se envolve nessa dignidade do descanso. E é interessante porque o livro de Provérbios nos traz muitos princípios sobre isso, sobre como nós podemos trabalhar, mas sobre como a preguiça e a ociosidade também são pecados. Deus, ele também condena aquele cara que não trabalha, aquele que é ocioso. E há vários textos aqui no livro de Provérbios que falam sobre isso, mas eu separei alguns que traz a parte tanto da ociosidade como a parte do trabalho, né? É interessante porque, olha só, no texto base que nós lemos, que começamos pelo menos, que é o texto que Deus, ele descansou, já traz algo muito prático para nós. Não sei se você percebeu, mas assim, Deus, ele trabalha por 6 dias, ele viu que tudo estava bom, estava concluído, aí é que ele descansa. O que a gente aprende sobre a dignidade do trabalho? Já nesse sentido, que o descanso ele vem, o descanso digno, ele é o quê? Após a conclusão do nosso trabalho. E o que a gente faz às vezes? Vamos lá. Eu e você lá no lugar de Deus, criando a terra. Primeiro dia, vamos lá. Estou animadão. Criei. Segundo dia, porque também assim, Deus não cansou. Acho que o jeito que Deus criou, nem eu ia cansar, né? Porque só falar e criar, né? É muito fácil. Podia ser assim, né? O Espírito Santo podia nos batizar com esse dom de falar e as coisas acontecer. Quem aí, né? Louça. Opa. Aí falou em louça, meu irmão. Calma aí, Espírito Santo. Perdão, Senhor. O Espírito Santo já está se manifestando aqui nesse negócio, hein? Deus está falando nesse lugar. Louça, fique limpa. Do nada, tudo limpinho, arrumadinho, seria muito bom, né? Mas a gente, muitas vezes, é assim. Se estivéssemos no lugar de Deus, criou no primeiro dia, criou no segundo dia, aí viu que era bom. Aí no terceiro dia a gente já passa assim, já posso descansar. Já estou adiantado, né? Já tá bem encaminhado. E aí a gente já dá uma pausa no terceiro dia. Aí no quarto dia, a gente já dá aquele mais ou menos, né? Descansei ontem, hoje até o meio-dia já tá bom, né? Aí no quinto dia a gente não faz nada. Aí chega no sexto dia, tá tudo atrasado. Aí a gente, tem que correr, tem que ralar. Aí em cima da hora, a gente termina o que sobrou do quarto, o que faltou no quinto, e o sexto fica lá pela metade, mas melhor feito do que mal feito. É ou não é? Então a gente aprende que Deus, ele tem o propósito do descanso, mas que não é para ser feito como uma procrastinação. Deixar coisas que nós somos responsáveis, coisas que nós temos como deveres na nossa semana. Nem todos aqui trabalham, né, têm empregos, alguns têm o seu trabalho em casa, as responsabilidades que o pai dá, arrumar a cama, lavar a louça, varrer, essas questões. Outros aí já trabalham, já tem lá o patrão que dá a demanda da semana. Se você é autônomo, se você é empresário, você também, né, deve ter ali as suas metas que você coloca na sua semana, que você precisa cumprir. E aí o trabalho digno é aquele que você cumpre. Você se dedica para cumprir dentro do seu dia, dentro da sua semana. Para quê? Para que após você olhar assim, concluí. Aí você pode o quê? Descansar tranquilamente. E eu acho que esse descanso é até mais saudável, né? Porque quando a gente descansa, que tem muitas coisas pendentes, parece que a gente nem descansa de verdade, né? Parece que aquilo fica na nossa mente, a gente não consegue descansar dessa maneira, de estar totalmente com o serviço paralisado e tendo essa tranquilidade para dedicar um tempo ao Senhor. Outros textos aqui, ó.
Provérbios 12, 27. E aí a gente vê que tem até algum mal que faz essa ociosidade. Olha o que está escrito. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Então, pessoas que elas vivem na ociosidade, elas descansam sem trabalhar de maneira digna, são essas pessoas que elas acumulam vários projetos não concluídos. Aquela pessoa que ela até tem a empolgação de muitas vezes se engajar em algo. Poxa, vi lá aquela ideia, aquele projeto, né? Ó, pastor, conta comigo, hein? Pode contar comigo que eu vou servir. Aí no primeiro mês, restrição o mês inteiro. Os líderes de área aí, né, agora estão dando glória a Deus alto. Mas quantas vezes a gente não é assim? Começa um projeto, e aí talvez se você vê isso na sua vida, vários projetos, né, que você começou e parou, várias coisas não concluídas, será que talvez você não está descansando demais? Talvez de maneira indigna e irresponsável, porque pessoas que vivem na ociosidade, elas têm essa característica. Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. E no Provérbios 13, 4 diz assim, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso, ele acumula frustração, porque ele até deseja viver coisas. Às vezes ele tem até expectativa. Às vezes ele tem coisas que ele quer crescer, amadurecer, desenvolver na vida. Ele busca oportunidades. Mas o que acontece? Porque ele não aproveita o tempo que ele tem sendo diligente, se preparando, trabalhando direito. Quando a oportunidade surge, o escolhido é o diligente. É aquele que se preparou, se trabalhou. E aí, o preguiçoso fica o quê? Chupando o dedo. Ele não aproveita as oportunidades. Então ele deseja muito e não cumpre nada. E aí ele vive o quê? Uma vida de frustração. Porque no tempo de trabalhar, estava descansando. E aí quando surgiu uma oportunidade para quem estava pronto, ele não conseguiu, ele não desenvolveu, ele não construiu aquilo. Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Gente preguiçosa vive uma vida cheia de problemas. Por quê? Porque ela não desenvolve essa responsabilidade. E o preguiçoso, muitas vezes, quando ele faz um acordo com alguém, e quando ele tem alianças, então se você é preguiçoso, por exemplo, no seu casamento, você acumula problema. Se você é preguiçoso no seu trabalho, você acumula problemas. Agora, a pessoa que ela é diligente, que ela é dedicada, o que ela faz? Ela não deixa problemas mal resolvidos. Então, quando surge uma oportunidade, as pessoas gostam de contar com ela. Então, ela tem o quê? Um caminho reto, uma vida mais tranquila, porque ela consegue trabalhar da maneira correta e ela tem tempo também para descansar com dignidade. Agora, quem descansa demais acaba acumulando muitos problemas. É essa ilustração que significa aqui esses espinhos. O preguiçoso, Provérbios 24, não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Sabe, aquilo que José teve que fazer? No momento da fartura, vamos trabalhar, vamos juntar nos celeiros, porque no tempo da fome, no dia difícil, eu já o quê? Já acumulei recursos. O preguiçoso, ele não faz isso, ele não se prepara, ele não usa o bom tempo, o tempo da abundância. E quando vem o dia mau, o dia difícil, e todos nós podemos passar por ele não está preparado. O preguiçoso, isso aqui é o cúmulo agora que eu vou ler, gente. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Meu Deus do céu! Isso aqui aponta para pessoas que vão viver uma vida toda dependendo dos outros. Pessoas que não vão desenvolver nada e que nunca vão ter o quê? O suficiente para cuidar de si mesmo, para prover na sua própria vida.
Existe um tempo onde nós, como filhos, vamos crescendo, vamos dependendo dos pais. Existe tempo onde nós vamos crescendo e, mesmo não sendo dependente dos pais, passamos por situações difíceis, imprevistas na vida e precisamos depender de outras pessoas. Nesses casos são legítimos. Agora, não podemos viver uma vida dependendo do básico, da sobrevivência dos outros. Por quê? Por falta de trabalho. Por descansarmos, mas o quê? Temos o descanso no centro das nossas vidas. E aí eu me torno um preguiçoso, um ocioso. E aí eu posso falar assim, não, mas Deus mandou descansar. Mas essa sociedade aí, ó, eu não tenho essa de querer sucesso, de querer status. Eu vivo a minha vida aqui tranquilo. Tudo bem você decidir viver a sua vida tranquilo. Tudo bem você querer viver o suficiente. Mas trabalhe naquilo que você quer. Não exagere no descanso. Não perca tempo, não jogue fora o seu tempo. Trabalhe de maneira correta, porque o trabalho vai dignificar o descanso diante para você mesmo, de você ter paz no momento de descansar, diante das pessoas que convivem com você e que você tem responsabilidade também de trabalho, de ser útil na vida delas, e diante do Senhor também, que nos criou para trabalhar, e Ele mesmo diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Tá bom, gente? Então, descanse, mas não descanse além do que a Bíblia nos ensina a descansar. Segunda coisa sobre como descansar é, gente, nós precisamos planejar o descanso. Da mesma forma que nós planejamos o trabalho. E eu vejo que muitas vezes, tanto quem trabalha demais sem parar para descansar, a pessoa que está sempre corrida, como também aquele que é ocioso, erram muitas vezes em não planejar. Deus, Ele planejou o descanso. Deus, Ele ensina o povo que saiu do Egito a planejar. Ele fala assim, olha, 6 dias vocês vão trabalhar. No sábado, não, no sábado vocês não vão trabalhar. Ah, mas tem a questão lá do maná, que a gente tem que ir lá e tem que pegar, tudo bem. Mas Deus diz, não, na sexta-feira já manda em dobro, já colham em dobro. Porque aí no sábado nem isso vocês vão precisar fazer, ou seja, organizado. Não era um descanso assim, trabalha até cansar, trabalha até não aguentar mais, aí vocês descansam. Não, já tinha o dia, já tinha a hora separada para o descanso. Então, uma coisa de maneira bem prática que nós podemos fazer, levar conosco é isso. Cara, quantas horas eu vou trabalhar no dia? E quanto tempo eu vou separar para descansar, para não fazer nada? E desse tempo que eu não vou estar trabalhando, esse tempo de inatividade de trabalho, que tempo eu vou dedicar também ao Senhor? Porque está junto com esse não trabalhar. É um tempo de refrigério e inatividade, mas também um tempo que eu dedico ao Senhor. Quanto tempo eu vou fazer isso? E isso é dica importante, que a gente pode fazer separando, né? Por exemplo, eu tenho a segunda-feira como esse dia de descanso, né? Que é o dia que eu separo para descansar, é o dia que eu estou com a minha família, é o dia que eu tenho mais tempo com as crianças. Então, e essa mensagem falou muito comigo sobre essa questão de realmente priorizar, sabe? A gente já tem esse costume de priorizar, mas até intraday, né, durante os dias, ter esse momento separado. Porque às vezes, por que a gente não descansa direito? Porque a gente, o tempo que a gente não está trabalhando, a gente não se programa para como a gente vai trabalhar. Então, você trabalhou lá e você teve seu horário de almoço. Aí você almoçou e sobrou mais um tempo, sei lá, 1 hora, né? E muitas vezes, o que a gente vai fazer? Se a gente não tem nada programado sobre como descansar de maneira saudável, geralmente o celular vai tomar conta da gente. Aí você vai ficar ali rodando, você vai lembrar de uma mensagem. Daqui a pouco passou aquele tempo e você não descansou, né? Às vezes a gente faz isso na hora de dormir também, né? A gente vai dormir quando já não aguenta mais, e às vezes ainda perde um tempo a mais mexendo no celular. Então, gente, Deus, Ele nos ensina sobre o descanso. Então, o lazer, sair, andar no shopping, assistir Netflix, passear no parque, isso não é pecado.
Só que a gente tem que fazer o quê? Para que a gente viva isso, para que a gente consiga descansar de maneira saudável, né? De forma que agrada a Deus, muitas vezes falta esse planejamento. Então fica essa tarefa aí, coloque lá no seu dia quantas horas você vai trabalhar e quanto tempo você quer dedicar ao descanso e o que é um descanso legal, que não gera ansiedade, que não gera remorso depois do tempo que você perdeu, que gera, de repente, comunhão com amigos, com família, porque a gente pode muitas vezes descansar ao mesmo tempo que a gente constrói muitas coisas boas, né? Amizades, né, boas, momentos, lembranças. Então, gente, Deus, Ele planejou um tempo de descanso e nós devemos, então, fazer um descanso planejado. Terceiro, descanse dependendo do Senhor. Descanse dependendo do Senhor. E aqui é uma realidade, porque muitas vezes a falta de descanso, ela vem a partir de uma mentalidade que nós temos. É óbvio a nossa necessidade de descansar. A gente já não está aguentando mais, já estamos estressados, ansiosos. Mas às vezes nós nos movemos a partir de uma mentalidade de escassez. De que tem que ser na força do nosso braço, de que eu tenho que trabalhar mais, de que eu tenho que conquistar mais. Mas a Bíblia nos diz, Salmo 127, se o Senhor não guardar, em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será repousar tarde, comer o pão ali no suor da sua força. Por quê? Porque aos seus filhos Deus dá enquanto dorme. Deus, Ele nos criou para descansar também. E muitas vezes esse descanso é Deus falando assim, olha, você não é um robô. Você é uma criatura minha. Trabalhe no dia de trabalhar, mas no dia do descanso, creia que eu sou Deus provedor na tua vida. Tira essa mentalidade de escassez, de que está sempre faltando, de que sempre precisa de mais. E desenvolva, eu trabalhei, e Deus, Ele dá o fruto do trabalho. Agora, no tempo de descanso, não tente ser produtivo. No dia, na semana, nas suas férias também. Não abra mão do tempo de descansar. Creia que Deus é Deus provedor. Uma vez que nós trabalhamos, separamos dias para descansar. Então, vamos substituir essa máxima do trabalho enquanto eles dormem. Então, vamos trabalhar na hora de trabalhar e vamos descansar, porque enquanto nós descansamos, o nosso Deus trabalha por nós. Nós confiamos que Jesus é provedor em nossas vidas. E tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, se dedicarmos tempo em oração, em conhecer a Ele verdadeiramente, se trabalharmos de maneira equilibrada, temos uma vida que contempla trabalho, contempla a vida financeira, os relacionamentos, ainda vamos falar sobre emoções, saúde física, então nem vou entrar em questões mais profundas dessa temática, porque vamos ter esse tempo ainda. Mas se a gente entende essa vida equilibrada e que o descanso faz parte, eu tenho certeza que Deus, Ele não vai tirar de nós aquilo que Ele já nos deu, porque é Ele que nos ensina a descansar. Então, quando você estiver lá, parou de trabalhar, cumpriu aquilo que você tinha para fazer na sua semana, estiver saindo para um tempo de lazer, um tempo de descanso, lembre, enquanto estou descansando, isso aponta para uma vida que depende do Senhor. Eu não dependo do meu intelecto, eu não dependo do meu diploma, eu não dependo das minhas forças. Há um Deus que é provedor na minha vida. E aí a gente precisa, sim, abrir mão dos valores terrenos, porque nós somos constantemente atacados. Você precisa ser o melhor, senão as portas não vão se abrir. Você precisa ser uma pessoa de destaque, você precisa ter muito status. A gente já falou sobre isso lá no Trabalho e Estudos, que o trabalho é o propósito de glorificar a Deus. Então não preciso entrar de novo sobre isso, mas se você identificou ainda que está se movendo por valores terrenos, hoje é o dia de você colocar isso na cruz. E, em último lugar, antes da gente orar, descanse deleitando-se no Senhor. Não abra mão de participar da comunhão da família de Deus.
Se de alguma forma nós temos tempo suficiente para trabalhar e tempo para descansar, gente, não há motivos para não estarmos na casa do Senhor. A comunhão como igreja, como família de Deus, é algo muito importante, tem a ver também com essa vida de descanso, que muitas vezes nós abrimos mão, que muitas vezes nós vemos como algo opcional, que muitas vezes nós deixamos que desculpas, coisas muito pequenas nos tirem desse lugar de comunhão. Mas nós temos que sim, que ver como prioridade o dia do Senhor. Se Deus ele provê nas nossas vidas, se Deus ele faz além, se Deus ele dá pão ao que come, semente ao que semeia, se Deus é esse Deus bom, é para que nós tenhamos tempo de trabalhar, de descansar, mas é para que estejamos aqui também. Muitas vezes domingo a domingo, nós também como juventude estamos aqui aos sábados, há dias de culto que são extraordinários, diz que Deus fala coisas maravilhosas com você, aquele dia que muda a chave. Há dias ordinários, dias mesmo de estarmos no dia a dia de igreja, adorando, cantando os mesmos louvores, encontrando os nossos irmãos, orando uns pelos outros. Nem todo dia um paralítico vai andar aqui, mas muitos dias vai acontecer, amém? Mas nós estamos aqui porque somos igreja, porque nos deleitamos no Senhor, e porque celebramos o presente que é sermos o corpo de Cristo, sermos a família de Deus, estarmos na comunhão aqui no culto, em um só coro, em adoração, engrandecendo o nome dEle. Muitas vezes uma palavra vinda do Senhor, que muitos sábados e muitos domingos e muita sexta-feira vão ser palavras simples, sempre bíblicas, graças a Deus, mas muitas vezes simples. Muitas vezes para ouvir aquilo que você já ouviu, porque o nosso compromisso não é com a novidade, o nosso compromisso é com a revelação que Deus nos deu. Sim, mas estamos aqui para aprender, para sermos renovados a partir desses princípios e dessa palavra. Então, queridos, não há motivos. E além disso, também, após os cultos, nas nossas células, separamos o tempo para estarmos no partir do pão. Aqui, muitas vezes, como igreja, nós ouvimos, nós celebramos, cantamos as mesmas músicas, os mesmos louvores, mas é na casa, é no pós-culto, numa lanchonete, onde nós conversamos conversas de edificação, onde oramos uns pelos outros, onde ouvimos os pedidos de oração. Então, se você não está numa célula, é um bom momento para você decidir isso. É um tempo também de renovo. Um tempo de ouvir a voz de Deus, um tempo de ser igreja, de dedicar um tempo ao Senhor, um tempo de muito crescimento espiritual através da comunhão. Lá não tem uma só pessoa falando. Lá você pode falar, abrir o seu coração. Lá é onde de verdade nós choramos com os que choram. Se você não está ainda numa célula, que são os nossos grupos, os nossos encontros na casa, não estava nem programado, mas já estou aproveitando. Você pode falar comigo e eu vou te indicar para um lugar onde você vai viver esse se deleitar no Senhor e você participar da comunhão, da família de Deus. Trabalhe. No tempo de trabalhar, depois descanse, porque enquanto você descansa, Jesus trabalha por você. Amém, gente? Então agora eu quero orar. Enquanto o ministério de adoração vem até a frente, feche seus olhos aí. Por que estamos cansados? O que tem deixado você cansado? Será que é a rotina de trabalho? Os compromissos? Muita responsabilidade? Será que é isso? Será que é a rotina mesmo, a agenda? De repente você precisa trabalhar e estudar. Eu creio que Deus vai nos dar um renovo aqui. Eu creio que muitos de nós entramos aqui cansados. Eu sou um exemplo disso. E até agora essa é a mensagem que Deus mais me confrontou sobre descanso. Eu tenho muitas coisas para aprender sobre isso, mas eu estou comprometido a desenvolver uma vida de descanso que agrada ao Senhor.
Talvez você não tenha facilidade de administrar o seu tempo também. E Deus, Ele quer te ensinar, te dar essa sabedoria, para que talvez você tenha tempo suficiente para descansar, mas você não está fazendo da maneira certa. Talvez você nem queira ser esse preguiçoso e ocioso, mas os hobbies, de repente até um vício de celular, internet, jogos, tem tomado seu tempo. Talvez você quer colocar isso no altar do Senhor também, para que você descanse de maneira digna. Talvez você tenha sido tomado pelos valores terrenos, os valores desse mundo. E sabe o que Jesus diz sobre isso? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus quer tirar todos esses sofismas, tudo aquilo que parece verdade, mas são mentiras sobre a sua vida, daquilo que você precisa ser. E aí, às vezes, você tem até tempo de descanso, mas o problema é que a maneira que você trabalha é uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga mental de expectativas. E às vezes você está fazendo o suficiente, você está fazendo o que Deus espera de você, mas você não consegue descansar. E talvez isso já esteja até te adoecendo, mas Deus está falando para você hoje, toda dor é passageira, porque eu tenho um descanso eterno. E não importa se você está vivendo uma fase difícil, não importa se você está vivendo uma dor, uma notícia de enfermidade na família, um problema que está te assolando, que está te preocupando. Jesus está dizendo, toda dor aqui na terra é passageira para os meus filhos, porque eu preparei um descanso eterno. Ah, queridos, nós temos motivos suficientes para que em todas as áreas possamos descansar no Senhor, numa vida dedicada e diligente, mas uma vida de descanso, chega de sobrecarga. Uma vida saudável fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É uma vida centrada em Jesus, uma vida equilibrada. Se você está se sentindo assim, e você entende, cara, eu quero viver uma vida de descanso. Eu preciso aprender a descansar e depender do Senhor. Sai do seu lugar, vem até aqui ao altar e nós vamos orar como família, como igreja. Enquanto a equipe, os intercessores estão orando, talvez você entrou aqui nesse lugar e muito da sua vida tem se movido por valores terrenos. Talvez você não conheça esse Jesus verdadeiramente. Talvez você entrou aqui nesse lugar, talvez até está nos visitando, e essa realidade de uma vida de desgaste, de uma vida cansada, de uma vida de busca por sentido, seja a realidade do seu coração, seja a realidade da sua vida. E quando nós falamos sobre um descanso eterno, talvez não faça nem muito sentido para você, mas um dia todos nós aqui estávamos perdidos de nossos pecados e nós merecíamos a morte, mas existe um Deus, Jesus, que desceu na terra como um homem e Ele se sacrificou na cruz pelo meu e pelo seu pecado. E se estamos aqui hoje é porque nele nós encontramos vida. É porque a dívida que nós não podíamos pagar, Ele pagou por nós, de forma que a morte que nós merecíamos, Ele levou sobre si, e hoje nós temos vida nele, não mais através de um mérito, não mais através de uma série de regras, mas agora através de um coração totalmente entregue, de um reconhecimento de aquilo que Ele nos deu pela graça, para vivermos uma vida eterna ao lado dEle. E talvez hoje há esse anseio no teu coração, porque o Espírito Santo está aqui, talvez Ele está falando com você. Você é esse filho que Ele está dizendo, olha, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque em mim há descanso. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E talvez hoje há um desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus. Há um desejo no seu coração de viver uma vida nova, uma vida de transformação. Ah, querido, eu quero orar por você, se você é essa pessoa. Antes de orar por aqueles que estão aqui,
Eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Talvez algum dia você viveu nesse lugar, mas você se afastou, você está distante. Hoje Deus está falando: eu estou te chamando para perto. Se é você, se você está aqui nesse lugar e você está ouvindo o Espírito dizer: vem, filho, vem a mim. Você está cansado com muitas coisas, mas eu estou te chamando para perto. Se você deseja tomar essa decisão diante de Jesus agora, só faz assim com a sua mão, diz: eu quero voltar para Jesus, eu quero me entregar a Jesus totalmente. Glória a Deus, Lucas. Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Há mais alguém aqui? Deus abençoe, meu querido. Há mais alguém? Aplauda o Senhor nesse lugar. Porque hoje, filhos de Deus encontraram no Senhor a sua casa, o seu lar, uma família. Feche seus olhos. Você que está aqui, vamos orar. Pode continuar de joelho, fica à vontade. Nós ainda vamos adorar o Senhor novamente. Mas eu quero orar. Se você também se sente cansado, mas você está aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Mesmo que você não tenha vindo até a frente, eu quero orar por você também. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Primeiramente, Deus, nós somos responsáveis. Se não estamos conseguindo descansar, estamos pecando. Nos perdoe, Deus. Gera arrependimento em nosso coração, porque estamos fazendo demais, estamos buscando demais e não estamos descansando, Deus. Estamos falhando nisso. Se estamos também, Deus, ociosos, pedimos perdão pelo nosso pecado. Que o Teu Espírito Santo, que a Tua graça venha nos perdoar e nos transformar, Deus. E nós oramos também por aqueles que nesse lugar, Deus, estão dando um passo de viver um novo tempo com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo os capacite diante dessa decisão, Pai. Que nós como igreja possamos ser a Tua luz, instruindo os Teus filhos, acolhendo na família do Senhor com amor, com carinho, com paciência, para que essa fé possa amadurecer, Deus, e eles vivam essa plenitude de serem filhos do Senhor, filhos maduros e não escravos. Nós te agradecemos por esse tempo, Deus, mas eu oro ainda por algo mais, Deus. Vem com libertação sobre esse lugar, Deus. Há pessoas aqui, Deus, acorrentadas em vícios, que estão roubando tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para elas. Há pessoas aqui que estão perdendo seu tempo, investindo dinheiro compulsivamente. Venha com a libertação, Espírito Santo. Venha com a Tua palavra, toque em nome de Jesus. Que elas saiam daqui capacitadas pelo Teu Espírito Santo, para render tudo diante do Teu altar, para renunciar a todas as cadeias, quebrar correntes, para que elas vivam a liberdade do Senhor e que o cansaço delas nunca mais sejam por essas coisas, ó Pai, que o inimigo tem usado para acorrentá-las. E nós vamos te adorar ainda nesse lugar, agora livres. Aqueles que estavam preocupados, agora receba a alegria do Senhor. Aqueles que estavam inquietos, receba a paz do Senhor. Aquele que estava frustrado por fracasso, por situação, agora está grato. E nós vamos celebrar ao Senhor desse lugar, porque em Ti nós temos descanso, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar, vamos adorar ao Senhor.